Já dá para fechar? Já pegou aí, Fernando? A oração já foi forte. Viu? Pode fechar a janela para a gente aproveitar mais o ar? Abra a Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Deixa eu ir. Ele não leu aí? Agora leu, né? PPT. Aqui, ó. Isso. Romanos. Aí, capítulo 3. Aí eu vou... Tá, eu vou copiar pro Drive. Tá legal. Nós vamos fazer a leitura em Romanos capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 10 a 18. Cada um pode ler um versículo, por favor? Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, uma língua engana, veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos a destruição e miséria. E não aprenderam a temer a Deus. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Veja bem, esse texto ele é interessante, porque lembra que o apóstolo Paulo ele está falando sobre a culpabilidade humana. Esse texto ele traz uma revelação muito interessante, porque na verdade não deveria ter nenhuma pessoa boa do mundo. A partir do princípio, e é isso que ele está trabalhando, ele quer convencer, que nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, todos nós. Esse retrato que ele traz no capítulo 3, ele fala basicamente do homem como se Deus não tivesse feito nenhuma ação boa na vida dele. Deus faz ação boa? Deus faz ação boa. Quais? Inclusive eu preguei isso na igreja do pastor Giovanni recentemente. Deus, porque olha que coisa interessante. Se você fizer uma leitura um pouco mais atenta desse texto de Romanos capítulo 3, eu gostaria de perguntar para vocês, qual de vocês gostaria de viver nessa sociedade que ele apresenta? Qual sociedade? Olha lá, ele disse assim, sobre o homem culpado diante de Deus, como está escrito? Não há um justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como é possível que as pessoas poderiam viver sem um entendimento mútuo? Como é possível uma sociedade sobreviver quando os seres que fazem ela não se entendem? Mas, como é possível sobreviver uma sociedade em que ninguém busca a Deus? Ou seja, se ninguém busca a Deus, ninguém tem nenhum princípio moral. Ninguém tem princípio moral, porque quem foi que ensinou que existe o bem e o mal? Quem foi que nos apresenta como uma régua moral? Deu certo aí, Fernando? Talvez vai dar conflito de fonte por causa desse outro, mas acho que agora... Tá. Por isso que ele casou com a minha filha. Oi? Tem 4 filhos, né? 3 filhos. 4. Então, como é possível que uma sociedade vai viver onde as pessoas, olha lá, onde não há quem faça o bem? Como é possível uma sociedade sobreviver quando não há bondade?
E mais, a garganta deles é sepulcro aberto, com língua urda engano. Quem é que pode viver numa sociedade mentirosa? E a boca deles a tem cheia de mal. Seus pés são velozes para derramar sangue. Como é possível uma sociedade assassina, sanguinária? Então o apóstolo, ele está mostrando o retrato de uma sociedade se Deus não intervisse. Aqui está a questão. Então, eu tive o prazer de falar isso na igreja do pastor Giovanni. Então Deus, para que a gente não se tornasse esse tipo de sociedade que Paulo apresenta, Deus nos presenteou com a sua bondade, a sua justiça e o seu amor. A Bíblia diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por quê? Porque eu sou mau. Porque o que você espera de um ser mau? Aliás, existe um paradoxo que Jesus coloca e que as pessoas estão tão acostumadas a ler o texto, mas não refletir filosoficamente sobre o texto. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos. Se eu sou mau, como que eu posso fazer coisas boas? Eu sou mau. Aliás, eu sendo pecador, como que eu posso amar? Então, veja, nós vivemos num mundo onde há ambiguidades em todo o planeta. Aí você vai ler aquele versículo assim: a terra está cheia da tua bondade. Aí você olha assim: poxa, mas com tanta tragédia, tanto assassinato, tanta coisa ruim acontecendo, como é possível que a terra está cheia da bondade de Deus? Porque se Deus não fosse bom, e se Ele não revelasse a sua bondade para nós, e se Ele não nos emprestasse a capacidade de sermos bons, nós seríamos uma turma de assassinos. Bichos. Hã? Bestas vorazes. Então Deus nos deu a capacidade de sermos bons, porque ninguém é bom em si mesmo. Deus nos deu a capacidade da justiça, punir o erro. Como é possível que um errado pune o que está errado? Só por uma intervenção de Deus, né? É principalmente amor. Então você vai olhar e você vai observar o seguinte: esse mundo é ambíguo, claro que é, e graças a Deus que é, porque se não fosse essas ambiguidades todas, nós não estaríamos mais aqui. E é exatamente isso que o apóstolo coloca diante dos romanos. Numa conclusão rápida, Paulo cita nos versículos 10 a 8 uma série de textos para apoiar seu ponto de vista de que todos são pecadores. Então, se todos são pecadores e nós temos esses gestos de amor e bondade, é porque Deus não permitiu que a gente fosse autodestruído. Esses versículos mencionam várias partes do corpo: mente, boca, garganta, língua, lábios, pés e olhos. A imagem é que as pessoas são completamente más. Esta visão da condição humana é deprimente. Qual é o objetivo? O apóstolo Paulo quer que compreendamos a nossa completa incapacidade de nos salvarmos. Então, a partir do ponto de vista que nós somos todos maus, ninguém pode ser salvo. Ninguém pode alcançar a salvação. Ninguém pode alcançar o favor de Deus. E mais, a salvação é uma possibilidade porque Deus interveio. E a condição de sermos bons, amáveis e de termos princípios de justiça é porque Deus interferiu na nossa história. É isso que a gente precisa perceber, né? A destruição e a miséria são obra de nossas mãos. Não conhecemos os caminhos da paz. Certamente os séculos de guerra deixaram isto claro. A humanidade coletivamente está em má situação. Apenas o otimista, mais otimista, poderia negar isso. Mas o homem individualmente também não está em condição de comparecer diante de um Deus justo e santo e reivindicar uma justiça digna da vida eterna. Não há nenhuma condição de nenhum de nós
Nenhum ser humano. Eu gosto muito de citar aquele texto do rico no inferno. Tem muitos detalhes ricos e interessantes nesse texto, muitos detalhes. O grande problema nosso, principalmente de nós pastores, é que nós nos acostumamos com as Escrituras. A gente nunca deveria se acostumar com as Escrituras. Ela sempre deveria ser um fato novo na vida da gente. Um assombro. Deveria ser um assombro. Mas o texto lá do Lucas, a preocupação do rico lá, ele não fala assim para Abraão: Abraão, o que eu estou fazendo aqui? Eu não deveria estar aqui. Abraão, tem uma coisa errada, eu não mereço isso aqui. Ele não diz isso. Por que ele não diz? Porque ele sabe que ele está no lugar que merece. A preocupação dele é os irmãos estarem lá com ele. Então, essa é a condição humana, né? Os judeus distorceram o propósito da lei. Nunca se pretendeu elogiar o homem diante de Deus, mas sim condená-lo. Veja que nível que chega uma pessoa quando ela é encapsulada num sistema que ele acha que vai elevá-lo a uma condição superior aos outros. Porque os judeus que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a graça e rejeitaram a fé cristã, como o apóstolo Paulo apresenta, ele acha que a lei vai elogiar o homem diante de Deus, ganhar um elogio de Deus. Pelo contrário, é isso que Paulo diz: a lei vai vir para condená-lo. Por quê? Porque você quer ser salvo por si mesmo? Quero. Então você tem que seguir isso aqui. Deus é democrático. Deus é democrático. Eis que ponho a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Ele é democrático. Está aqui. Vamos fazer um rápido exercício? De 10 mandamentos, quantos que você guardaria? Não, sem brincadeira. Você pode pensar assim: primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isso é tranquilo. Isso é para os católicos. Eu não tenho Deus nenhum diante de mim. Será verdade? Quantas vezes nós temos deuses no coração da gente? Um pastor, um amigo, um marido, uma mulher, um dinheiro, um carro, um filho. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas vezes, e não tomarás o nome do seu Deus em vão, não é ficar falando Deus, Deus, não tem nada a ver com isso. Até mesmo porque Deus não tem nome, né? Vocês sabem disso, não sabem que Deus não tem nome? Porque o que é o nome, Romualdo? Para que serve o nome? Identificar um entre muitos. Quantos deuses existem? Ele não precisa de nome. Qual é o teu nome? Moisés pergunta com a mente egípcia dele. Qual é o teu nome? Eu não tenho nome. Eu sou o que sou e tal. Mas a Bíblia diz lá: não tomarás o nome. Não é um nome individual, um nome que se presta para dizer. Ele está falando da essência dele. Então não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, não dê mau testemunho. Não suje a minha mensagem que está em você. Então a gente já deu uma escapada aqui também. Não é? Vamos ver lá: honra teu pai e tua mãe. Não, mas eu sempre honrei meu pai e minha mãe, amei-o. Mas quantas vezes pessoas têm traumas e recalques de pai, de mãe, uma lacuna em branco, uma mágoa lá do passado, uma surra que levou e não merecia, ficou aquela marca lá no fundo da alma. A gente não está honrando pai e mãe. Escorregamos de novo. Percebe? Então, se a gente for ver bem, a gente perde os 10. A gente perde nos 10. Então veja, o apóstolo está querendo dizer exatamente isso. Você quer ser salvo? Quero. Por si só? Sim. Então segue isso aqui. Não, eu não vou. Então você morreu.
A lei foi projetada para provar que os homens são pecadores sob a ira de Deus. A lei forneceu um padrão de justiça não para que os homens pudessem alcançar tal justiça, mas para demonstrar que são incapazes de fazê-lo e devem encontrar uma fonte de justiça fora de si mesmo. Aqui está, é a pedra de toque do apóstolo. A justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Todos devem ser perfeitos. Mateus 5:48. Todos devem ser perfeitos. Essa é a justiça de Deus. Qual é o problema, Sidney? Não, eu não consigo. Então tem uma vírgula aqui. Para o Alex. Tem uma vírgula aí para você, Alex. Qual é a vírgula? Porém, se não for perfeito, tem que morrer. Essa é a justiça de Deus. Essa dialética hegeliana. É a dialética. Não é hegeliana, é paulina. Então veja. Você quer ser perfeito? Ok, essa é a justiça da Trindade. Mas aqui temos um problema. Deus não quer que ninguém morra. Então alguém tem que morrer no seu lugar. Lá no Antigo Testamento, quem morreu no lugar foram os animais. Nilton, eu estava vendo uma mensagem no YouTube esses dias atrás. Aí o pregador estava falando sobre o sacrifício dos animais no Antigo Testamento e tal. Aí eu fui ver alguns comentários e teve um comentário que eu achei interessante. O cara captou a ideia de Deus, mas não interpretou ela. Ele diz o seguinte: que coisa mais horrível um animal que não tem nada a ver com o pecado do homem morrer. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Que os nossos pecados é tão agressivo, que quando a gente não aceita ou rejeita que um animalzinho que nada tem a ver com o meu pecado morreu, é para ver quão grave é o pecado aos olhos de Deus. Então, ele entendeu, a revolta dele é essa mesmo. Então ele não errou na revolta, ele só não entendeu bem a revolta dele. A ideia é essa. Então alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. E Paulo já disse isso para vocês em Romanos capítulo 1. A justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Agora preste atenção, a gente fala do Evangelho, não é? Que é coisa maravilhosa, não é? Sim ou não? Mas a mensagem do Evangelho está carregada de morte. O Evangelho tem uma notícia de morte. Isso choca. A graça de Deus, que a gente fala com tanto prazer, e fazemos poemas lindos e hinos lindos, a graça de Deus, está carregada de uma mensagem de morte. Aliás, a vida só surgiu por causa da morte. Sem derramamento de sangue, essa é a justiça de Deus revelada no Evangelho. Morte. É que a gente não pensa nisso. A gente é tão ruim que a gente não se importa com aquele que morre por nós. Né? Por várias razões. Então... E às vezes até vibra com a morte dos outros. Exato. Aí Da desumanidade. chega um nível que... Salmo 50. Eu vou pedir que alguém leia o Salmo 50. O Salmo 50, eu vou ver que versículo, pastor Giovanni, é muito interessante. Salmo 50,
Deixa eu me achar aqui. Versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por favor, preste atenção nesses textos. Nesse texto. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes, dos teus apriscos, pois são os meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sob as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te-lo daria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Veja bem, Deus aqui está fazendo um desabafo. Você acha que Deus também desabafa? O que Deus está querendo dizer aqui? Eu aceito esse sacrifício. Veja bem, vamos dizer, a Delma está fazendo aniversário, né, Delma? Está fazendo completando 29 anos de idade. Aí o Nilton, pastor, ganha pouco, sabe como é que é? Né? Vai lá, pega um vestido do guarda-roupa da Delma, embrulha num papel lindo de presente. Aí no dia do aniversário, aí o pastor Nilton chega assim: meu amor, parabéns, um presente para você. Ela: oh, muito obrigada, meu amor. Lembrou de mim, que maravilha. Aí você abre: uai, mas esse vestido já é meu. É exatamente isso que Deus está falando. O que você está me oferecendo já é meu. Você está dando o boi? Que é meu. Então, olha a complicação. O que Deus está querendo dizer aqui? Eu vou tolerar isso aí, mas não é isso que eu quero. Eu vou tolerar isso aí, mas não é isso que eu quero. Percebe? Deus instituiu o culto no Antigo Testamento que ele se convencionou a aceitar. Mas ele só fez isso porque não tinha outro jeito dele nos aceitar. Então, Deus sempre forneceu meio para que o homem pudesse alcançar o perdão. Por fim, ele enviou Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo. Então, mas esse versículo é bem conhecido, mas é um dos versículos mais importantes da Escritura. Talvez central. Agora, talvez eu não vou dizer central, muitas pessoas consideram central. Para esse teólogo, o versículo central é Gênesis 3,15. Se não é Gênesis 3,15, não tem João 3,16. Percebe? Exatamente. Quer dizer, se não tem o Gênesis 3,15, não tem João 3,16. Né? Então, irmãos e irmãs, o que acontece? O Paulo está querendo dizer o seguinte: a justiça de Deus é que alguém tem que morrer. Não, mas eu não quero que o homem morra, ele promove outra questão. Então vamos adiante. Pessoas que são muito religiosas tendem a se considerar inerentemente melhores do que os outros e favorecidas por Deus por causa da sua bondade e fervor religioso. Obras. Os cristãos não estão imunes à tentação de considerar que Deus os salvou porque, de alguma forma, eram mais merecedores da salvação do que outros. A religião, ela é uma coisa assim. Como que a religião nasceu? Como que a religião nasceu? Deixa eu contar um breve histórico aqui. Talvez você vá ouvir uma coisa que você ainda não tinha ouvido. Os neurocientistas dizem que a mente do ser humano, desde sempre, ela evoluiu para acreditar em deuses. Os neurocientistas, não falando que é teólogo. Então, nós temos uma pessoa importante, Noé. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Antes de Noé,
Tinha idolatria? Sim ou não? Não tinha. Não tinha idolatria. O mundo que pereceu no dilúvio eram idólatras? Não. Não tinha idolatria. Por que não tinha idolatria? Todos acreditavam em Deus. Mas aí você fala assim, não, mas por que eles eram tão violentos? Porque eles decidiram deixar Deus de lado. Se tornaram seres violentos, a tal ponto, você não vai... O motivo que Deus destruiu o mundo foi por causa de idolatria? Não. Foi por causa de quê? Violência, maldade. Então o mundo não era idólatra. Então a gente começa a perceber que a idolatria não havia no mundo pré-diluviano. Tanto que os 10 mandamentos vieram depois. Exatamente. Aí veio Noé. Noé escapou, não foi? Com quantos? Com seus filhos, né? Sem, Cão e Jafé. 8 pessoas. Traçando a família de cada um deles, eles foram crendo em Deus. Mas chegou uma geração que perdeu a ideia de Deus. É igual lá em Adão? Que Adão foi Enos, que foi... Sim, foi. Então, exatamente. Ali havia um princípio de adoração. Não era religião ainda, era adoração. Diferente. Aí o que acontece? Olha que coisa interessante, Luiz. Olha que coisa interessante. Quando chegou a geração que não conhecia mais a Deus, eles tinham uma necessidade. Sobrevivência. E a pergunta, Romualdo, dentro dessa questão de sobrevivência, quem vai cuidar de nós? Mas a mente do ser humano, como já dizem os neurocientistas, desde cedo ela foi projetada para acreditar em deuses. Então isso significa o quê? Significa o seguinte, que o cara pensou assim, quem vai cuidar de nós? Quem vai cuidar de mim? Eu sei que tem um ser superior a mim que pode cuidar de mim. Quem? Que ser superior é esse que pode cuidar de mim? Ah, o cara é pescador. Não, tem uma divindade aqui. Eu vou adorar essa divindade. Porque essa divindade vai cuidar de mim. O cara é pecuarista. Eu preciso de que meus animais sejam saudáveis e multipliquem. Tem uma divindade que vai cuidar disso. O agricultor tem uma divindade que vai cuidar de mim. A tempestade. Cada um foi procurando um Deus que o ajudasse na sua sobrevivência. Então a idolatria começa logo depois, e eu quero aqui fazer um parênteses contradizendo os antropólogos, que eles dizem que o judaísmo foi o princípio do monoteísmo. As nações conheceram o monoteísmo no judeu. Errado. O monoteísmo sempre existiu. Partiu do monoteísmo para o politeísmo, que depois volta ao monoteísmo. Em algumas religiões. Exatamente. Acontece que a idolatria, no começo, ela teve um princípio bom. Qual era? Sobrevivência. Aí o que os caras fizeram? Eles foram criando. Aí falou assim, poxa vida, vamos dizer que nós vivemos 8.000 anos atrás. Aí cada um de nós criamos um Deus conforme a nossa necessidade. Aí eu chego e falo bem assim, vem cá. Ô Nilton, você não acredita no mesmo Deus que eu? Sim, você também não acredita no mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo para adorar esse Deus? Vamos. Então a gente junta todo mundo para adorar esse Deus num lugar só. O que eu estou criando?
Ah, que legal, mas tem um detalhe, quem é que vai conduzir as nossas orações para o nosso Deus? Ah, vamos escolher um aqui? Ah, lá, o Luiz. Luiz tem um jeito assim que é um cara bom para isso. O que eu estou escolhendo? Um sacerdote. Então, a religião nasce assim. Dentro de uma necessidade de sobrevivência, o ser humano foi se organizando. Veja, esse é o princípio da religião desde sempre. São tentativas humanas de chegar a Deus. Só que a idolatria perdeu a sua santidade, se assim poderíamos dizer, com a Babilônia. Nimrod. Porque o Nimrod, ele era um cara tão revoltado contra Deus, que ele transformou a idolatria, que antes era uma questão de sobrevivência, ele fez da idolatria uma afronta a Deus. Então, quer dizer, nos primórdios a idolatria era uma questão de sobrevivência. Depois da Babilônia, a idolatria continuou tendo essa questão da sobrevivência, mas agora ela tem uma perna a mais. Afrontar Deus. Por isso que o Apocalipse vai dizer que a Babilônia é a mãe das meretrizes. Dentro desse sentido religioso. Foi o início de tudo. E o princípio, gente, eu aqui resumi, sei lá, milhares de anos. Então, a religião, esse sistema que se organizou numa necessidade primeira, que tomou contornos mais glamurosos em Babilônia, e Babilônia exportou essa ideia religiosa, mas o princípio da religião é essa que o apóstolo Paulo está definindo. Por exemplo, os romanos, vocês sabem o que significa pagão? Paganismo. Pagão significa rural. Porque os romanos falavam bem assim. Os bárbaros eram aqueles que não faziam parte do império. Então eles falavam assim, os deuses dos bárbaros são deuses rudimentares. São deuses cruéis, aceita sangue, aceita sacrifício humano, aceita sacrifício de criança. Esses deuses aí são deuses do mais baixo nível. Eles são deuses rurais, ou seja, deuses da ralé. Deus, caipira, isso. Caipira. Então o que acontece aqui, meus irmãos? Aí, e essa ideia do religioso vem desde essa época. Eu sou melhor do que o outro, minha igreja é melhor do que o outro. Eu fico pensando, meu Deus, como é que é possível isso? Porque a diferença que tem entre eu e um alcoólatra, um jogador, um assassino, a diferença que tem entre eu e ele é que eu sou um pecador redimido e ele ainda não. Jesus Cristo não me torna uma pessoa melhor em relação aos outros. Jesus Cristo me torna uma pessoa diferente. Porque melhor é para Deus, não é para nós. Percebe? Quem é melhor? Melhor é Deus, o resto é tudo a mesma coisa. Qual é a ideia da humildade? Então eu não me torno uma pessoa melhor em detrimento ao outro, eu me torno uma pessoa diferente. Aí é legal aquele conceito de alteridade, né? Exato, exato. É o reconhecimento do outro, A dignidade do outro. Exato. Chorar pelo outro, chorar pelos que choram, se alegar. Interessante. A gente não evangeliza ninguém para essa pessoa convertida ficar melhor do que o outro que não é. A gente evangeliza as pessoas para eles conhecerem a Jesus Cristo e estarem no estado de redimido e não no estado de ser melhor. Melhor é só Deus, gente. Não existe melhor entre raça caída. Nós somos todos uma raça caída. A diferença é Cristo. Me deixa melhor? Não, Ele me deixa uma nova criatura. Existe algum texto bíblico que fala que você ficou melhor? Cristo deixou você melhor? Não. Cristo te fez
Diferente, não melhor. Existe um texto que fala que Deus nos aperfeiçoa, né? Não, mas aí De transformação. isso aí é num conceito aperfeiçoar em relação até à divindade. Esses 1:6, né? Que começou em voga. Há de completar. Quando que ele vai completar? Quando Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar... Fala, Sidney. Não, na clínica a gente trabalha sempre essa questão de que o cara vai parar de usar droga, ele vai parar de beber, ele vai se tornar uma pessoa diferente. Isso. Isso vai fazer isso melhor mesmo porque o que até no conceito que a gente tem lá de que seria melhor no caráter, não pelo fato que ele parou de beber, que ele parou de usar droga, né? Mas aí você passa essa questão de diferenças mesmo, não de melhor, né? Então, você pega lá um alcoólatra e o outro que está se recuperando. Beber e ele fica pior. Então, Que é o problema dele, era a droga e não era. qual a diferença entre os dois? A diferença é que um não está e o outro está. Pronto. Mas não é melhor. É que nós, o que faz a gente selecionar o que é melhor do pior é o espírito religioso. A minha religião é melhor. A minha religião, Deus está lá. A sua, Deus não está. Isso não existe diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo em relação aos judeus, né? A mera letra da lei de Moisés, o efeito disso foi apenas produzir condenação. Olha que coisa mais... Como que a religião cega as pessoas?